Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Parábolas de Jesus, capítulo 27, a verdadeira riqueza. Lembrando, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, ou escutar o audiobook também lá no aplicativo. Vamos lá. Parábola de Jesus, capítulo 27, a verdadeira riqueza. Entre os judeus, a questão quem é o meu próximo suscitava disputas intermináveis. Não tinham dúvidas quanto aos gentios e samaritanos. Estes eram estrangeiros e inimigos. Mas onde deveria ser feita a distinção entre o seu povo e as diferentes classes da sociedade? E quem deveria o sacerdote, o rabino, o ancião considerar seu próximo? Deviam eles considerar os impuros seu próximo? A pergunta que pairava no ar, no meio da nação judaica, dos meios dos líderes religiosos. Quem é o meu próximo? As pessoas que ficavam estudando procuravam entender e descobrir quem era o próximo deles. Quem eram aquelas pessoas às quais eles deveriam ajudar, a quais eles deveriam amar, a quais eles deveriam estar sempre próximos, como verdadeiros irmãos. Uma pergunta que muitas vezes nós não refletimos sobre ela, mas temos respostas já claras, porque quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós falamos do próximo, nós só lembramos daqueles que estão à nossa volta e esquecemos todos os outros que são marginalizados, que estão excluídos de alguma forma. Na parábola do bom samaritano, Cristo respondeu esta pergunta. Mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou da fé a que pertencemos. Não faz referência à nacionalidade, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece do nosso auxílio. Então aqui está a resposta do nosso próximo. Toda pessoa que carece do nosso auxílio. Todas as pessoas que estão ao nosso redor. Quer nós conheçamos, quer não. Nosso próximo é toda pessoa ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Todas as pessoas são o nosso próximo. Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, como Cristo os amou, como Cristo nos amou. Os judeus ainda acusavam Jesus de menosprezar a lei dada no Sinai, mas ele fez a salvação depender da guarda dos mandamentos de Deus. E aqui um outro ponto interessante, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas vivem falando e repetindo: Jesus aboliu a lei foi cravada na cruz, não precisamos mais obedecer à lei porque vivemos no tempo da graça. Da mesma forma que as pessoas dizem hoje que Jesus aboliu a lei, que Jesus acabou com a lei, os judeus, os líderes religiosos daquele tempo, acusavam Jesus de menosprezar a lei, de querer mudar a lei, de não aceitar a lei, de não obedecer à lei. Mas ele fez a salvação depender da guarda dos mandamentos. A salvação dependendo da guarda dos mandamentos. Foi isso que Jesus ensinou. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Apenas o amor a Jesus verdadeiramente nos salva. E isso será demonstrado na guarda dos mandamentos. Se eu quero amar a Deus, como eu faço? Os 4 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu consequentemente amo a Deus, eu amo o meu próximo, que é todo aquele que precisa do meu auxílio, todo aquele que Cristo comprou aqui. E aí eu guardo os outros 6 mandamentos. Em seus ensinos sempre apresentava a lei como uma unidade divina, mostrando que é impossível guardar um preceito e violar outro, porque um mesmo princípio os anima a todos. Quando eu guardo um princípio, eu estou já contagiado a guardar, a observar os próximos. O amor contagia, o amor me leva a toda a lei, não só a parte dela. O destino do homem será determinado pela obediência de toda a lei. Nós seremos julgados, nós não seremos salvos, vamos lá, nós não seremos salvos por guardar a lei, por obedecer a lei. Nós seremos salvos por amar a Cristo. E aqui, o destino do homem é determinado pela obediência de toda a lei. Mas se somos salvos por amar a Cristo, o que tem a lei a ver com isso? A minha demonstração de amor é através da obediência.
através das obras. Pelas nossas obras nós seremos julgados. Então vai olhar as obras. Essas obras correspondem a obras de amor. Essas obras não partiram de você porque o Espírito Santo as imputou em você, o moveu a fazer aquilo, o Espírito Santo implantou amor em você, você permitiu que isso acontecesse, então você está com carimbo de salvo, você foi aprovado ao céu no dia do julgamento. Mas se aqui, agora, as nossas obras não são correspondentes àqueles que dizem que amam, àqueles que dizem ter fé, àqueles que dizem que vivem na graça, então estamos andando em caminho de morte. Cristo sabia que ninguém poderia obedecer à lei por sua própria força. Eu e você não podemos obedecer à lei por nós mesmos. Não importa o que eu e você façamos. Por mim mesmo, pelas minhas próprias forças, eu jamais conseguirei obedecer à lei. Desejava induzir o doutor da lei a um estudo mais esclarecido e minucioso para que achasse a verdade. E aqui um outro ponto interessante. Jesus ele não queria apenas ensinar, dar as coisas de mão beijada. Ele colocou o que na frente dele? A Bíblia, a palavra, dizendo a ele, estude, busque, entenda, se esforce. Muitas vezes eu e você queremos que tudo seja dado para a gente de mão beijada. Não queremos estudar, não queremos compreender. Devemos nos aprofundar na palavra. Cristo queria que aquele estudioso da lei, mestre da lei, ele o quê? Fizesse um exame minucioso da palavra, olhar cada detalhe, procurar entender. Somente aceitando a virtude e a graça de Cristo podemos observar a lei. A fé na propiciação pelo pecado habilita o homem caído a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. A fé minha, a sua fé, nos habilita a amar a Deus, nos habilita a guardar a toda a lei, porque quando a nossa fé nos permite que o Espírito Santo trabalhe em nós, ele vai fazendo toda essa obra que eu e você sozinhos somos incapazes de fazer. O doutor sabia que não guardava nem os primeiros 4, nem os últimos 6 mandamentos. Foi convencido pelas penetrantes palavras de Cristo, mas em vez de confessar o seu pecado, procurou justificar-se. Exatamente como Adão, lá no início, procurando justificar a mulher que tu me destes. A mulher lá no início, a cobra. Assim como muitas vezes eu e você procuramos nos justificar, procuramos colocar desculpas, procuramos explicar a nós mesmos por não amarmos de fato. Quando nós não cumprimos um mandamento, nós não cumprimos todos. Se a gente fizer o resumo, amar a Deus e amar ao próximo, como sendo os 2 mandamentos, se eu não amo o meu próximo, eu consequentemente não amo a Deus. Se eu não amo a Deus, eu jamais amarei o meu próximo. Em vez de reconhecer a verdade, tentou mostrar quão difícil é cumprir os mandamentos. Se pudéssemos falar com esse mestre da lei, poderíamos dizer para ele que é impossível guardar os mandamentos por si mesmo. Enquanto eu e você procurarmos desculpas, procurarmos nos justificar, em vez de permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, nos transforme, nos mude, nos capacite a obedecer, nos coloque em nós o amor de Cristo para que amemos a Deus e amemos ao nosso próximo. Enquanto isso não acontecer, isso será impossível. É impossível guardar os mandamentos, eu não amar a Deus verdadeiramente e, consequentemente, amar o meu próximo. Deste modo, esperava rebater a convicção e justificar-se aos olhos do povo. Muitas vezes eu e você estamos procurando nos justificar. Às vezes não aos olhos do povo, porque às vezes o nosso pecado está escondido, mas nós argumentamos com Deus, argumentamos com nós mesmos, dizendo que é impossível cumprir os mandamentos, é impossível fazer aquilo que Deus pede, é impossível ser puro e imaculado, é impossível refletir o caráter de Cristo nesse mundo. Quando nós, de fato, não amamos, colocamos desculpas para entender, para aplicar a lei em nossas vidas, procuramos desculpas porque não permitimos a atuação do Espírito Santo em nós. Mas um samaritano que viajava pela mesma estrada viu a vítima e fez o que os outros recusaram a fazer. Com carinho e amabilidade,
tratou o ferido. O samaritano amou o seu próximo. O samaritano, naquela situação, quando ele olhou aquele judeu ali, ele sabia que se fosse ao contrário, ele continuaria ali, sozinho, até morrer. Mas ele se compadeceu, ele amou. O Espírito Santo trabalhava na vida dele e quando chegou aquele momento, apenas fez aquilo que ele já faria em qualquer outra situação. Amou, ajudou, se preocupou com o seu próximo, independente de quem era, independente se iria acontecer a mesma coisa ou não na situação contrária. Ele apenas amou. Quando eu e você passarmos a amar de fato, sem nos preocuparmos na retribuição, sem nos preocuparmos se aquela pessoa já me magoou uma vez, se ela pecou contra mim, se ela está tentando fazer algo contra mim, quando nós amarmos de fato a todos, então nós vamos ver a obra do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Porque essa já é a obra, já está feita, porque nós permitimos que assim fizesse. A única coisa que nos impede de sermos salvos, a única coisa que nos impede de recebermos o Espírito Santo, a única coisa que nos impede de obedecer os mandamentos, só há uma pessoa. É eu na minha vida e você na sua. E se assim agirmos, estaremos caminhando para a perdição eterna. Precisamos entender que apenas eu posso me afastar de Deus. Apenas o eu pode se perder, porque confia em si mesmo, ou porque não deseja, porque não permite a atuação de Deus em sua vida. Então, traça o caminho da perdição. Tanto o sacerdote como o levita professavam piedade, mas o samaritano mostrou que era verdadeiramente convertido. Professar piedade, ir às cerimônias da igreja, professar, mostrar às pessoas, eu estou lá pregando, eu estou lá cantando, eu estou lá recebendo, eu falo com todo mundo, eu devolvo o meu dízimo. Professar piedade é diferente de ser verdadeiramente convertido, e veremos a verdadeira conversão em nossas vidas quando amarmos o nosso próximo como Cristo nos amou. Não lhe era mais agradável fazer o trabalho do que era para o levita e o sacerdote, porém o Espírito, e nos altos, provou estar em harmonia com Deus. Quando nós amarmos o nosso próximo, estaremos em harmonia com Deus. Faremos a vontade de Deus naturalmente. Observar a lei não será um fardo. Dando essa lição, Jesus apresentou os princípios da lei de maneira direta e incisiva, mostrando aos ouvintes que eles tinham negligenciado a prática desses princípios. Muitas vezes a gente olha para a lei e vê apenas a letra da lei, o que está escrito em pedras, e esquecemos que por trás de cada palavra há um princípio. E esse princípio sempre nos conduzirá ao amor a Deus e ao nosso próximo. Suas palavras eram tão definidas e acertadas que os ouvintes não podiam achar oportunidade de contestá-lo. Não tem como contestar que a letra, que a palavra, que a lei me conduz a amar. O objetivo da lei é Cristo. O objetivo da lei é me conduzir a Cristo, é me mostrar o caminho, apontar aonde eu devo ir para amar. Porque apenas Cristo em mim me permite, de fato, amar. Mostra o mesmo terno amor para com os necessitados, assim demonstrarás que guardas toda a lei. Quando eu mostrar, de fato, amor ao meu próximo, o amor genuíno, o amor sem desculpas, então eu estarei entendendo e compreendendo qual é o verdadeiro significado da lei. O samaritano cumprir o mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, mostrando assim ser mais justo do que os que o condenavam. Arriscando a vida, tratou o ferido como se fosse seu irmão. Este samaritano representa Cristo. Eu nunca vi ninguém aplicar essa palavra e dizer que o samaritano representa Cristo. Interessante isso. E a gente faz todo sentido. Nosso Salvador manifestou por nós um amor que o amor humano jamais pode igualar.
quando estávamos moídos e a morte compadeceu-se de nós. Não passou de largo, não nos abandonou desamparados, nem nos deixou perecer sem esperança. Não permaneceu no lar santo e feliz, onde era amado por todos os anjos. Viu nossa cruel necessidade, advogou nossa causa, identificou seus interesses com os da humanidade. Morreu para salvar os inimigos, rogou por seus assassinos. Quando nós entendermos que a obra do bom samaritano foi exatamente a obra de Cristo e a mesma obra que eu e você devemos fazer de amar o nosso próximo, amar verdadeiramente, estar disposto a nos arriscarmos pelo nosso próximo, então começaremos a refletir genuinamente o amor de Cristo, começaremos a perceber que o caráter puro e imaculado de Deus está sendo refletido por nós. Não porque nós somos bons, porque somos merecedores, porque somos ótimos, mas porque permitimos que o Espírito Santo trabalhasse em nossas vidas e fizesse essa obra em nós. O sacerdote e o levita sentiram que, sendo tão honrados, estava abaixo de sua dignidade servir a um sofredor desconhecido à beira da estrada. Assim, negligenciar a oportunidade especial que Deus lhes deparara como agentes seus para abençoar um semelhante. E muitas vezes Deus tem nos dado a oportunidade de abençoar o nosso semelhante, de ajudar pessoas. E muitas vezes eu e você estamos sendo como o sacerdote e o levita, passando de lado, não desejando tocar aquele impuro, ajudar aquele impuro, e muitas vezes, como o levita, pedindo que nós nem tivéssemos visto aquilo, porque sabemos que estamos negligenciando nosso pecado. Homens há que pensam ser humildes para sua dignidade, o servirem a humanidade sofredora. Aliás, homens há que pensam ser humilhante para sua dignidade, o servirem a humanidade sofredora. E talvez até estejam certos, porque Cristo se humilhou para amar. Ele se humilhou, desceu do céu, veio aqui e sofreu por nós. Realmente é humilhante servir, mas é a demonstração do verdadeiro amor. Porque se fosse com o seu filho, se fosse com a sua mãe, se fosse com alguém próximo a você, próximo do seu lado, com sangue ali, esse amor, essa humilhação, não importava, você iria fazer. Agora, quando é com o nosso irmão em Cristo, aquele por quem Cristo morreu, que nós não conhecemos, é humilhante ao ponto de não fazermos. Mas se fosse alguém que tivesse o mesmo sangue, provavelmente faríamos. Alguns não, alguns estão tão longe de Deus que nem isso, mas... estão trabalhando como creem na causa de Cristo e procuram empreender algo de valor, sentem que estão fazendo grande obra e não se podem deter para notar as dificuldades dos necessitados e do infeliz. Muitas vezes aí você achamos que estamos fazendo muita coisa. Estamos trabalhando grandemente na obra de Deus, ao ponto de não nos deter a notar a dificuldade do nosso próximo, a dificuldade daquela pessoa que está dormindo ali na marquise, a dificuldade daquela pessoa que estava vasculhando o lixo quando passamos. Muitas vezes eu e você estamos achando que estamos fazendo grande obra. Preguei essa semana, fiz uma semana de oração, eu cantei, eu fui para a igreja todos os dias, eu distribuí livros. Isso não é errado. Isso é realmente importante, devemos fazer, devemos levar o evangelho. Mas, quando nós achamos que por fazermos isso devemos esquecer o nosso próximo, passamos por alto as dificuldades daqueles que estão sofrendo ao nosso lado, estamos sendo tolos, porque achamos que estamos fazendo grande coisa, quando esquecemos dos pequenos detalhes aos quais precisamos fazer também. Para a gente encerrar, vou ler o último texto. Tinha um texto que eu queria ler, mas eu esqueci de marcar aqui. Então por isso eu recomendo aos irmãos lerem o capítulo completo. Tem muito mais coisa do que o que a gente leu aqui. A comunhão com Cristo, o contato pessoal com o Salvador vivo,
é que habilita a mente, o coração e a alma a triunfar sobre toda a natureza inferior. A comunhão com Cristo, contato pessoal. Quando eu me consagro a Deus, quando todos os dias eu vou buscar a Deus em oração, no estudo da palavra, eu vou me consagrando, vou me habilitando, vou me aproximando de Deus, e isso é que fará com que minha alma triunfe sobre a natureza inferior. Só um parênteses aqui, bem rápido. Muitas vezes a gente vê minha alma, a alma, como se fosse uma entidade, mas é o meu ser, eu sou uma alma vivente. Quando eu de fato tiver comunhão com Cristo, eu, alma vivente, serei capaz de triunfar sobre a natureza inferior, a natureza caída a qual eu nasci. Eu serei capaz, quando de fato tiver comunhão com Cristo, quando buscar a Cristo genuinamente, de refletir o caráter puro e imaculado de Cristo. Quando de fato eu estiver em comunhão com Cristo, o Espírito Santo é capaz de trabalhar em nossas vidas. Ele quer trabalhar, mas muitas vezes a minha falta de vontade de abrir a palavra, de ler, de estudar, de buscar, eu não permito que o Espírito Santo trabalhe em minha vida. Porque eu não busco, porque eu não desejo, porque eu não almejo, porque eu não oro. Hoje é o dia de mudarmos a nossa vida, de buscarmos a Deus cada vez mais, um pouquinho mais. Bom, vamos encerrar por aqui, já 20 minutos. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer, que achou interessante para a gente estudar, crescer espiritualmente, deixa nos comentários que eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Se pedir de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, grandes lições tivemos hoje, Senhor. Por favor, nos ajude a fazermos a Tua vontade, Senhor. Por favor, nos ajude a dedicarmos 100% do nosso esforço a Te buscar, para que tenhamos de fato comunhão, para que possamos refletir o Teu caráter aqui, Senhor amado, para que possamos amar o nosso próximo, para que possamos fazer e levar a Tua mensagem àqueles que estão precisando, Senhor amado, para que a bênção que o Senhor nos deu da salvação também seja compartilhada com outros, Senhor. Pai, Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.